Muitas pessoas têm vontade de mudar a sua vida, mas não sabem como começar, de onde partir. Têm medo e daí acabam desistindo e se conformam com as coisas do jeito como são. E isso gera uma insatisfação, um descontentamento, uma frustração. O tempo vai passando, as coisas não mudam e essas pessoas têm a sensação de que a vida não tem mais jeito, que tudo está entregue à mesmice e que vai ser sempre assim. E se a pessoa se conforma, acaba sendo assim, até o fim dos dias terrenos, né? Mas não precisa ser assim. O ser humano pode mudar a sua vida através de pequenas mudanças, pequenas transformações. O ser humano pode chutar o pau da barraca e dar uma guinada total logo de início, mas para isso precisa ter uma intuição para saber o que está fazendo. Para chutar o pau da barraca é preciso ter dentro de si uma convicção. É preciso ter dentro de si um sentimento intuitivo que capta as coisas, apontando caminhos e direções. Então o ser humano pode dar aquela guinada, orientado por algo maior, né? E assim ele chega em algum lugar. Mas quem não tem lá muita vida intuitiva, onde a intuição ainda está bastante sufocada, o ser humano não pode promover essa guinada. Precisa começar lentamente, aqui, acolá, mudando pequenas coisas da sua vida, da sua rotina, para que surja uma dilatação dentro de si. E a partir dessa dilatação, o ser humano aumenta a sua capacidade de percepção, aumenta a sua visão, começa a enxergar. Então são duas possibilidades. E se o ser humano inicia essa caminhada, primeiramente com pequenas atitudes, lá pelas tantas ele pode dar uma guinada também, pode chutar o pau da barraca, conforme a sua vida intuitiva vai se tornando mais clara, lhe trazendo uma convicção, uma autoconfiança, uma sensibilidade que permite sacar as coisas. Então, mudar a sua vida, mudar de vida não é algo tão difícil assim. Requer apenas vontade dentro de si. Quando o ser humano se sente saturado, quando ele sente a necessidade de mudar coisas em sua vida, quando ele tem vontade de se espiritualizar verdadeiramente, não entrar numa religião apenas e se acomodar dentro dela, isso não é mudar de fato, isso não é vontade de mudar, mas quando surge uma vontade de dentro para fora e o ser humano aposta nisso e confere espaço para essa vontade, para que ela possa crescer e germinar de dentro para fora, o ser humano começa a ter uma percepção mais aguçada. E é justamente essa percepção aguçada que vai se tornando mais clara, que permite ao indivíduo mudar a sua vida para melhor, no sentido espiritual, o que permite também um equilíbrio material, porque as condições materiais elas são importantes para fornecer ao indivíduo uma certa segurança para ele trabalhar as questões espirituais melhor depois. O problema é que a maior parte das pessoas se apega cegamente à segurança material e pensa apenas na segurança material, coloca a segurança material acima de tudo. E quando isso ocorre, surge um engessamento da vida. O indivíduo fica com medo de mudar. Ele fica temeroso diante da vida, teme perder a sua segurança material. Então, é preciso ter uma certa segurança material, mas não de forma rígida, de forma dogmática e engessada. O problema é quando a pessoa torna o material o principal,
Daí o lado espiritual é soterrado, é afastado, esquecido por fim. E a maior parte das pessoas anda esquecida da vida espiritual. A vida espiritual está lá no fundo do baú, esperando ser resgatada. E hoje, nessa vida saturada, onde as pessoas estão descontentes, insatisfeitas, sentindo a necessidade de algo mais, tudo isso é propício para o despertar espiritual. A humanidade vive hoje a pior das épocas, mas ao mesmo tempo existe uma possibilidade de virar a mesa. Através desse sentimento de insatisfação que chama a atenção do ser humano para buscar algo mais. Quem busca entender essa insatisfação e a compreende, e entende que essa insatisfação ela surge da vida espiritual apertada e esmagada e começa a valorizar mais as questões interiores, consegue dilatar a sua espiritualidade, consegue dilatar a sua vida intuitiva. E conforme ela vai tomando conta, conforme ela vai se fortalecendo, o indivíduo começa a enxergar. E quão mais e melhor ele enxerga, maiores mudanças ele pode fazer em sua vida. E, muitas vezes, nem é preciso fazer tantas mudanças externas. Às vezes, mudanças interiores já fazem com que o ser humano consiga se harmonizar melhor com o ambiente externo, consiga suportar determinadas questões que têm dificuldades até o momento. Então, a vida interior, uma vez trabalhada minimamente, permite ao ser humano ter uma visão completamente diferente da vida. E muitas coisas ele consegue harmonizar a partir de então, que ele não conseguia harmonizar ainda porque não tinha aquela sensibilidade interior para sacar as coisas. Então, a verdadeira mudança ela é interior. Isso as pessoas precisam entender. Não adianta querer mudar o mundo, não adianta querer transformar a sociedade, não adianta querer revolucionar a política, a economia, as relações de mercado. Não adianta partir para as religiões, para as filosofias de vida, para o esoterismo, para o ocultismo, para terapias, para toda essa espiritualidade mercadológica. Tudo isso não leva o ser humano a lugar algum. Ele precisa trabalhar dentro de si primeiramente, solitariamente, no silêncio interior, buscando compreender a sua vida interior, buscando sentir a sua intuição. Somente se o ser humano sente a sua vida intuitiva, ele se torna dono da sua vida e começa a caminhar com as próprias pernas e consegue chegar a algum lugar, porque nas questões espirituais estamos sozinhos nessa vida. A luz espiritual está aí, buscando nos tocar, ela quer nos tocar e nós precisamos nos abrir para ela. Quando nos abrimos para a luz espiritual, promovemos mudanças na nossa vida. A luz promove mudanças em nossa vida quando conferimos espaço para ela dentro de nós, porque daí surge uma nova visão dentro do ser humano. Uma nova sensibilidade. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Então é por aí que o ser humano deve começar. Para mudar a sua vida, ou ele chuta o pau da barraca, se ele tiver já uma vida intuitiva consciente, ou ele começa com pequenas mudanças. E com essas pequenas mudanças a sua vida interior vai se dilatando, a intuição vai se tornando mais clara. E daí o ser humano pode promover mudanças maiores. Tudo isso de forma consciente. O que o ser humano não pode é simplesmente atirar para um lado, sem saber o que está fazendo, sem saber
o que está fazendo. E quando eu digo que o ser humano não deve fazer o que ele não sabe que está fazendo, eu não estou dizendo com isso para ele ser racional. Esse excesso de razão freia o ser humano, coloca medos em sua mente, lhe torna temeroso, medroso e covarde. Então é preciso sim chutar o pau da barraca, radicalizar em alguns momentos, mas ouvindo a intuição e não a loucura da mente, não essas emoções imediatistas e revolucionárias que são produzidas pela própria mente. É preciso tomar cuidado para não confundir a intuição com essas emoções revolucionárias que são promovidas pela própria mente ao agir sobre a sensibilidade corporal, gerando fantasias e ilusões. Assim o ser humano não muda a sua vida. Ele apenas desperdiça a sua munição atirando para algum lado e não conseguindo obter ganho algum com isso, porque não parte do solo pátrio e espiritual que existe dentro dele, que é a verdadeira referência. Para poder radicalizar é preciso estar consciente, intuitivamente, espiritualmente. E mesmo essa consciência espiritual, ela vai sendo alcançada lentamente. Alguns caminham mais rápido, outros caminham de forma mais devagar, mas é preciso se mover. Se o ser humano se movimentar internamente, como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, o ser humano vai recebendo algo do alto. Para receber é preciso se movimentar. É o movimento interior que cria no ser humano a receptividade para que ele possa realmente receber algo. E quando ele recebe, a sua visão se expande e assim pode também promover mudanças em sua vida. Tudo isso não é difícil, requer apenas vontade. Vontade. O problema é que a maior parte das pessoas deixa essa vontade morrer muito fácil. Em meio aos comodismos, às comodidades, em meio a essa vida corrida, as pessoas deixam os impulsos intuitivos fenecerem muito rápido. As pessoas desistem muito fácil da vontade de mudar e daí caem na mesmice e vão sendo arrastadas junto com a grande massa e voltam a dormir e não conseguem mais acordar. Então, para despertar de verdade, é preciso ter uma vontade forte dentro de si e ir alimentando ela, ir cultivando essa vontade, porque ela certamente haverá de frutificar se o ser humano regar de forma confiante a sua vida interior e poderá promover grandes mudanças em sua vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!